Capítulo 11. Tudo que Anchial tinha em seu arsenal era o aprimorado revólver 73 Wasp, um N9 Colt Assault Rifle, 15 revistas de munição e o Lightweight Mesh Arm, cuja durabilidade havia sido reduzida para 130. Ele foi essencialmente superado em termos de equipamento. Bang! O rifle foi atirado novamente. A bala perfurou a árvore que ele estava escondendo por trás, quase perdendo a cabeça. Xiao gemeu. Enquanto o inimigo tinha visão noturna, ele só podia tentar distinguir sua posição dos flashes do cano. O rifle sniper era muito poderoso. Com sua saúde atual, provavelmente levaria apenas 3 tiros para matá-lo. Anchial decidiu colocar os 18 pontos de atributos não atribuídos à sua disposição para usar. Ele acrescentou 14 pontos no EMD para uma vida adicional e 4 no STR para reforçar sua vantagem no STR. Participar de um tiroteio só seria desvantajoso, então mesmo que o combate próximo fosse arriscado, ele teve que arriscar. Era virtualmente impossível fugir desde que o inimigo tinha visão noturna. A única maneira de sair agora era matá-los todos. Com o bônus de mais 10 do braço mecânico em cima de seus 29 STR, Anchial tinha STR suficiente para garantir que seus golpes fossem golpes esmagadores. Com 36 pontos no EMD, ele agora tinha um HP Max de 460. Ele instantaneamente ganhou 140 HP da adição de EMD, o que era crucial, já que Anchial já estava com pouca vida. Seu atual HP agora estava perto de 400, o que era muito mais otimista do que antes. Os agentes estavam se espalhando para cercá-lo, e Anchial notou que eles não eram muito coordenados. Ele estimou que levaria cerca de 5 a 8 segundos para que eles se ajudassem. Em outras palavras, Anchial teve que ter certeza de terminar seu alvo neste curto espaço de tempo. Tendo matado mais de 30 guardas na base Valkyrie, Anchial estava agora sentado em 116 mil pontos de experiência. Ele despejou tudo isso em suas habilidades de combate. Grappling foi aumentado para LV. 5 mais 7% de contador, mais 10% de dano, mãos vazias. Combate básico, foi aumentado para LV. 8 mais 8% de dano, mãos nuas, como, combate básico, atingiu LV. 8E, submissão, alcançou LV. 3, você pode aprender uma dessas 3 habilidades avançadas, combate especial de operações, Jiu-Jitsu, Iron Fist, operações especiais focadas em explosividade, assassinato e uso de ferramentas, Jiu-Jitsu focado em luta e submissão. Punho de ferro, focado no fortalecimento dos membros e na melhoria da tolerância a danos. Eles eram 3 estilos muito diferentes de habilidades. O que Anchial precisava agora era de explosividade, então ele escolheu Special Ops Combat. Você aprendeu a habilidade avançada, Special Ops Combat, mais 6% crit rate, melee, mais 4% de dano, Binded. O dano corpo a corpo de Anchial foi aumentado em 15%. E sua habilidade geral de combate também foi aumentada consideravelmente. Não só ele se sentia muito mais forte do que antes, como também tinha uma sensação misteriosa de que, de alguma forma, adquirira domínio sobre vários estilos de luta. É uma pena que eu ainda não tenha nenhuma habilidade ativa de combate baseado em energia, pensou Anchial. Como a mecânica tinha muito poucas habilidades ativas em seus níveis anteriores, eles não podiam fazer muito uso de sua energia. Anchial colocou o braço mecha leve e se agachou. Ele demorou alguns instantes para regular sua respiração e otimizar seu fluxo de oxigênio antes de repente saltar para frente e atacar o agente mais próximo a ele no flanco. Assim que Anchial se mostrou, os 6 agentes abriram fogo. Com o braço do mecha como escudo, Anchial atravessou as árvores para fugir da chuva de metal enquanto devolvia fogo com o SMG na outra mão. O cheiro de pólvora era arrogante. Em 3 segundos, Anchial chegou ao alcance de seu alvo. Ele jogou o SMG na mão da arma do agente como uma distração antes de balançar o poderoso braço mecha para ele. O agente ergueu os braços em reflexo para bloquear o golpe e suportou a dor para sacar sua arma. Ele apontou para a cabeça de Anchial e atirou, mas a Dex de Anchial não era apenas para mostrar. Com reflexos aparentemente desumanos, Anchial passou o braço sobre a mão da arma do agente e puxou para baixo para fazê-lo perder o equilíbrio e se dobrar para frente, antes de continuar a esmagar implacavelmente o joelho em sua virilha. Você deu um golpe fatal. 2x acerto crítico.
Seu alvo fica atordoado por 2 segundos. Embora a expressão do agente estivesse coberta por seus óculos de proteção, seu grito doloroso contava a eficácia do golpe. Anchial aproveitou sua imobilidade temporária para o joelho dele de novo e de novo. Baque. 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 Menos 78. Menos 81. Menos 84. Desculpe, irmão, eu sei que deve doer muito, mas eu não sou aquele que decidiu não incluir proteção na virilha em sua armadura. O HP do agente despencou e Anchial acabou com ele, rasgando sua garganta com o braço mecânico. Antes de Anchial poder comemorar sua primeira morte, ele sentiu uma dor aguda nas costas. Ele apressadamente caiu no chão e arrastou o corpo do agente sobre ele como um escudo enquanto ele se arrastava em direção a uma árvore para se esconder. Você foi baleado por um sniper rifle SWP. 68 dano recebido. Você foi baleado por uma bala de alto calibre. Você está sangrando agora, médio. Você perderá 3 HP a cada segundo por 15 segundos. A dor fez o rosto de Anchial empalidecer. Apenas um único tiro tirou uma parte inteira de sua barra de saúde. Infelizmente, ele não podia se dar ao luxo de enfaixar a ferida. Droga! Os restantes 5 agentes da Coruja Noturna ficaram furiosos porque Anchial havia matado seu companheiro. Eles rapidamente se aproximaram quando dispararam, encurralando Anchial. Anchial rapidamente procurou através do corpo do agente e colocou seu colete de Kevlar. Faria bem em bloquear 1 ou 2 disparos. Mais importante, no entanto, ele encontrou 3 granadas de fragmento G, uma das quais ele imediatamente jogou fora. Cabum! Os agentes tiveram que parar de atirar, enquanto se esquivavam freneticamente para se proteger. Atire mais, idiotas! Gritou Anchial furiosamente enquanto lançava uma segunda granada, fazendo com que os 5 agentes voltassem ao chão no momento em que estavam prestes a se levantar. Depois da explosão, um terceiro objeto negro foi arremessado no ar e os 5 agentes subconscientemente se agacharam mais uma vez. No entanto, quando não houve explosão após 2 segundos, eles olharam para cima para ver que era apenas um pedaço de rocha. Enquanto isso, Anchial já estava atacando o próximo agente enquanto disparava seu fuzil de assalto descontroladamente. Embora Anchial tenha conseguido matar o agente que procurava abrigo na grama, ele agora estava sem munição. Anchial jogou o rifle para longe e jogou a terceira granada, comprando-se algum tempo para chegar ao alcance. Quando ele bateu no terceiro agente, derrubando-o, um tiro do rifle de assalto de Silverblade o prendeu na panturrilha. Anchial fez uma careta. A lesão na panturrilha afetou sua velocidade de movimento, então Anchial decidiu pular no agente que havia derrubado, fazendo com que eles caíssem juntos da linha de visão dos outros agentes, onde ele fez um curto trabalho dele atrás de uma árvore. Os agentes simplesmente não tinham chance contra ele em combate próximo. Mas ainda restavam 3 agentes. Embora as chances estivessem contra ele e ele tivesse perdido metade de seu HP, Anchial permaneceu calmo e passou algum tempo planejando seu próximo movimento. O inimigo provavelmente. Enquanto isso, Silverblade estava em completa descrença. Ele havia subestimado o assunto do teste, resultando em um número reduzido à metade. Bombardeie ele. Ele pediu. Eles jogaram granadas Cabum. Ele está morto. Fique cauteloso, respondeu Silverblade quando ele e os outros 2 agentes se aproximaram lentamente. Quando chegaram à árvore, notaram que havia um cadáver queimado no chão. Do que restava de seu uniforme, parecia ter sido Anchial. Finalmente, os 2 agentes baixaram as armas e relaxaram. Não! Gritou Silverblade de repente. Abaixe-se. Capítulo 12. Antes que os 2 agentes pudessem reagir, um tiro foi disparado. No entanto, o tiro não foi planejado para nenhum deles. Em vez disso, foi destinado ao cadáver, ou mais precisamente, às 3 granadas que foram plantadas nele. Como estavam a queima-roupa, os 2 agentes foram instantaneamente engolidos pela explosão e bombardeados com estilhaços. Você causou 60 de dano ao inimigo. X8. Você matou um agente da Coruja Noturna. 1500 XP ganhou. X2. Anchial levantou-se fracamente de um trecho de grama alta. Ele estava gravemente ferido, sangrando e quase sem resistência. Fadiga estava se instalando, e estava levando a ele toda a força de vontade e foco que ele poderia reunir apenas para manter os olhos abertos. Ele havia conseguido sobreviver à explosão anterior de 50 HP, usando o cadáver do agente como um escudo de carne,
depois do qual ele havia vestido o cadáver em suas roupas e plantado as granadas. Apenas Silverblade tinha sido vigilante o suficiente para escapar de sua armadilha. Os membros de Anchiel estavam tremendo incontrolavelmente, e ele não podia nem ver direito devido ao sangue borrar sua visão. De repente, uma figura negra disparou em direção a ele. Você pediu por isso. Uivou uma lâmina de prata enfurecida quando ele empurrou uma faca para frente. O holofote de um helicóptero Black Harrier iluminava a floresta. Ila saltou da aeronave para o que parecia ser o resultado de uma batalha feroz. O esquadrão de sujeitos de teste já havia chegado e estava coletando amostras de sangue. Um estava em pé silenciosamente com os punhos cerrados. A visão dos corpos dos 6 agentes atordoou Ila por alguns instantes. Por mais inacreditável que parecesse, Zero havia eliminado o esquadrão 3 da noite da coruja e escapou. Ela se agachou para examinar os corpos, e foi capaz de deduzir que um deles tinha morrido por tiros, 2 por explosão e 3 em combate corpo a corpo. Toda a parte inferior do corpo de Silverblade tinha sido pulverizada, e havia pedaços de vidro de seus óculos de visão noturna embutidos em seus olhos. Ele claramente tinha sido feito por alguém muito mais poderoso que ele. Como Zero poderia ter se tornado tão forte de repente? Mesmo se ele estivesse escondendo suas verdadeiras capacidades o tempo todo, Zero só estava treinando por no máximo meio ano. Era simplesmente inconcebível que ele pudesse enfrentar o esquadrão da Coruja Noturna que consistia de agentes de elite veteranos. Ele poderia ter despertado superpoderes como eu fiz. Ila lamentou não ter ficado de olho em Anchiel. Talvez, ela pensou, pudesse ter evitado tudo isso. Além disso, Zero tinha escolhido escapar no mesmo dia em que ele estava longe. Foi sorte ou ele planejou tudo? O equipamento deles está faltando, mas conseguimos encontrar isso, relatou um dos agentes ao mostrar o braço do Mecha para Ila. O braço do Mecha estava encharcado de sangue e havia uma faca saindo do motor. Traga-a de volta. Um dia depois, um grande número de funcionários da Germinal chegou à base Valkyrie para salvar qualquer material de vigilância restante e recolher pistas. O próprio patrão também veio. O chefe da organização Germinal usava um casaco preto, máscara preta, luvas pretas. Bem, ele estava essencialmente coberto de preto da cabeça aos pés, e parecia que tinha saído do detetive Conan. Apenas 5 pessoas, em toda a organização já haviam visto seu rosto. Onde está o Zero? Ele perguntou claramente. Nós não conseguimos rastreá-lo, respondeu o número 1 com os dentes cerrados. Se eu tiver mais tempo. O chefe levantou abruptamente a mão em despedimento. Imediatamente parou de tagarelar. O chefe estava de péssimo humor. Apenas alguns dias atrás, ele descartou Zero como um pedaço de lixo. Esse pedaço de lixo conseguiu escapar enquanto tirava tantos de seus homens. 30 guardas armados foram mortos, toda a pesquisa foi destruída e um esquadrão de elite foi eliminado. Além disso, ele matou Lin Weixian e escapou. Você está brincando? Ele gritou para seus homens. Eu quero saber quando ele se virou e como ele ficou tão forte. Um pesquisador respondeu apressadamente. Chegamos a uma teoria depois de passar por seus registros. Continue. O comportamento e as ações de Zero antes e depois do experimento são surpreendentemente diferentes. De acordo com os relatórios originais de sua captura, a identidade original de Zero era Xiaoan, o terceiro filho da segunda dama da família Lumera. Esta foi uma notícia chocante até para o próprio patrão. A família Lumera era um poderoso clã em guerra aliado ao país de Deus. Os indivíduos de teste capturados para experimentação geralmente eram criminosos ou retardatários. Como alguém com tal experiência acabou em suas mãos? O filho da segunda encarregada da Lumera. Como? De acordo com nossas investigações, Xiaoan era o mais desprovido de seus irmãos. Ele não apenas era incapaz de despertar energia, ele era extremamente incapaz de liderança e de mente fraca, respondeu o pesquisador enquanto folheava seu relatório. Nossos agentes toparam com ele nos destroços de uma batalha. Ele estava seguindo seu irmão mais velho, Xiaoai, em uma missão de transporte quando foram emboscados por um inimigo. Continuar. Na época, Xiaoai estava no comando da equipe, e o verdadeiro objetivo dos assaltantes não eram os bens que eles estavam transportando, mas ele mesmo. Ele era o mais promissor de seus irmãos, e estava mais ou menos garantido para ter sucesso. A posição de seu pai. Segundo nossa inteligência, a emboscada era um trabalho interno.
Alguém dentro da família queria se livrar dele. Durante a emboscada, Xiao Ai forçou Xiao An a trocar de roupa com ele e ele usou como isca. No final, enquanto Xiao An foi atingido por um canhão, Xiao Ai conseguiu escapar em segurança. Desde quando foi a nossa rede tão bem informada? Franziu a testa para o patrão. Xiao Ai não se preocupou em esconder a verdade, incluindo o fato de que ele usou Xiao An como isca. As circunstâncias da morte de Xiao An não machucaram a posição de Xiao Ai na família. Na época, o segundo no comando até disse que Xiao Ai havia se saído bem. Como você sabe, a família Lumera valoriza o poder acima de tudo. Como Xiao An não significava nada para eles. Até mesmo seus irmãos não lamentaram sua morte. A existência passada de An Xiao era como uma flor de beira de estrada que todos pisoteavam sem aviso prévio. O patrão riu friamente. Os fracos realmente não merecem simpatia. Chega de seu passado. Diga-me o que aconteceu durante os 6 meses. Achamos que o experimento Valkyria desencadeou uma mudança dentro de sua mudança de corpo maior do que poderíamos ter imaginado. Ele não apenas liberou seu talento para maquinário, o que ele fez foi aumentar sua inteligência. Pensamos que ele planejou sua fuga do muito começo. Você está dizendo que a lavagem cerebral não funcionou nele? Interrompeu Ila. Sim, eu tenho medo que sim. Ila franziu a testa. O pesquisador continuou. Como é possível para um sujeito sem memórias desenvolver sua própria vontade? A única explicação parece ser que Valkyria o ajudou a recuperar suas memórias. No entanto, desde que ele nunca foi uma pessoa talentosa para começar, Valkyria deve ter também despertado algum tipo de força oculta dentro dele. Você tem certeza? Perguntou o líder friamente. Não é absolutamente. Admitiu o pesquisador. Foi simplesmente conjectura depois de tudo. Quem diabos poderia ter certeza? Não poderia ajudar, mas intrometer-se. Ele era apenas sorte. O chefe instantaneamente o silenciou com um olhar fixo. Ah, certo. Os guardas também trouxeram de volta esse braço mecânico que ele usou. Acrescentou o pesquisador. Embora o artesanato do próprio braço não seja muito refinado, devo dizer que é um conceito bastante revolucionário. Parece que esse braço de mecha desempenhou um papel importante em sua fuga. O Departamento de Desenvolvimento de Armas gostaria de replicar esse modelo para o desenvolvimento. Finalmente, pensou o chefe, algo de bom para ouvir. Fundos não são um problema. Eu só quero resultados. O pesquisador assentiu, continuando. Não importa o que, astúcia e talento de zero o tornam uma pessoa perigosa. Ele tem um alto valor de pesquisa. Seja morto ou vivo, obter seu corpo, sem dúvida, nos ajudará a aperfeiçoar Valkyria. Enquanto os pesquisadores estavam todos aterrorizados com o An Xiao, como ele poderia tê-los matado a qualquer hora que quisesse. Eles eram, afinal de contas, homens de ciência. Franziu a testa. Desde o momento em que ele foi criado, ele sabia que ele tinha um antecessor. Este fato por si só fez com que ele identificasse An Xiao como um inimigo. No entanto, justamente quando ele pensou que havia superado An Xiao, a realidade o atingiu como um caminhão. Antes de determinar o fator exato por trás dos efeitos da droga, cesse toda a experimentação. Reúna todas as cobaias mais uma vez para outra rodada de lavagem cerebral. Não quero que os outros zero apareça, ordenou o chefe. Os olhos do se arregalaram em descrença. Ele sentiu que sua lealdade à organização estava sendo questionada. Eu gostaria de liderar uma equipe para perseguir zero. Ele explodiu. O chefe olhou o número 1 como ele contemplou. Ele realmente tinha grandes expectativas para o esquadrão de assuntos de teste. Consegues fazê-lo? Definitivamente vou ter sucesso. Declarado N indicador ordinal masculino 1. Tudo bem. Traga a zero para trás ou vivo. Capítulo 13. 7 dias depois, em algum lugar em uma floresta radiante e brilhante, um homem de aparência frágil ainda tentava encontrar o caminho para sair da floresta aparentemente interminável. An Xiao precisava de comida e água desesperadamente. Sua mochila estava cheia, mas apenas com equipamento. 7 dias atrás, ele havia derrotado o Silverblade com relativa facilidade, sacrificando o braço do Mecha. Perder não foi um grande negócio, já que An Xiao ainda tinha as plantas e poderia criar outra. Embora a floresta não fosse um local ideal para a recuperação, a alta ND de An Xiao lhe dava resistência à infecção de feridas. Ainda assim, ele teve que suportar a dor de cavar as balas dentro dele.
A dor de extrair a bala de atirador de elite alojada em sua omoplata, em particular, tinha sido tão excruciante que imobilizou Anchial por quase uma hora. No mínimo, ele teve a sorte de não ter encontrado nenhum animal selvagem, embora tenha pegado algumas lebres. As feras selvagens do planeta Aquamarine eram extremamente ferozes, e algumas delas eram até inteligentes. No Galaxy, ocasionalmente atacavam cidades humanas. Alguns animais, como o anfíbio orca-elefante, eram tão grandes que o armamento convencional era completamente ineficaz contra eles. Embora Anchial conhecesse bem a geografia do planeta Aquamarine, não era muito útil para ele quando ele não sabia exatamente onde ele estava. Anchial dormia em cima de árvores à noite, e se as últimas 7 noites lhe ensinaram alguma coisa, foi que os mosquitos eram as criaturas mais detestáveis do mundo. Eu vou sair dessa floresta. Como se em resposta às suas orações, um acampamento dos errantes logo apareceu na mira de Anchial. De repente, a expressão de Anchial mudou e ele pulou para trás abruptamente. No mesmo instante em que ele reagiu, uma enorme rede surgiu debaixo da areia. Foi incorporado com cacos de metal. O bastardo se esquivou. Um jovem de cabelos compridos carregando uma espingarda saiu de trás de uma árvore. Suas roupas estavam esfarrapadas e remendadas com pele de animal. Fique parado. Ele gritou. O jovem provavelmente era um dos residentes do acampamento, e Anchial, não desejando criar problemas desnecessários, ergueu as mãos acima da cabeça. Eu sou apenas um transeunte. Um transeunte. A mochila protuberante de Anchial chamou a atenção do jovem. O que está na bolsa? Tire tudo. Anchial suspirou. Não admira que a armadilha fosse tão grande, foi precisamente para pegar pessoas. A moral é sempre turva em momentos de dificuldade. A maioria dos andarilhos estava sobrevivendo aos cidadãos dos antigos países que optaram por não se juntar às 6 nações. Como a vida na natureza era dura, matar e roubar pode ter sido desaprovado, mas eram ocorrências inevitáveis. Você é surdo. Eu disse, tire tudo, gritou o jovem de cabelos compridos enquanto avançava para acertar Anchial na testa com o cabo da espingarda. Anchial ficou exasperado. O único conteúdo em sua mochila era armas, munição e equipamentos que pertenciam à organização germinal. Como ele ia explicar isso? Você não me entende? Quer que eu estrague você? O jovem de cabelos compridos levantou a espingarda ameaçadoramente. De repente, Anchial jogou um cotovelo no peito do jovem inocente, mandando-o voando de volta em estado de choque. Anchial pegou a espingarda dele no meio do ar. O jovem aterrissou pesadamente no chão, e ele segurou o peito com terror enquanto se arrastava para rastejar para longe. Anchial tirou uma corda da armadilha e amarrou o jovem choramingando em uma árvore. Quando examinou a espingarda, percebeu que o cano estava totalmente torto e sacudiu a cabeça. No mínimo, isso implicava que o jovem nunca tinha matado antes e que ele só estava agindo. No entanto, o jovem estava tão aterrorizado que, quando o viu na mão de Anchial, entrou em pânico ainda mais. Irmão mais velho, por favor, me poupe. Me perdoe por não reconhecer o Mt. Tai. Anchial bateu-lhe diretamente no rosto, repreendendo. Então, você sabe que você estava errado. Eu estava errado. Eu estava errado, desabafou o jovem descaradamente. Por quê? O jovem pensou por um momento antes de responder cuidadosamente. Eu deveria ter trazido mais uma arma. Anchial desatou a rir. Você é engraçado, né? Por favor, mostre-me misericórdia, Sr. Saint. Apenas me deixe ir como se estivesse passando vento, soluçou o jovem com lágrimas escorrendo. Se perca. Eu nunca passei por um grande vento antes. Anchial levantou a espingarda e atingiu o jovem em seu rosto para derrubá-lo com frio. No final do dia, o jovem era provavelmente um residente do acampamento, e Anchial ainda precisava obter comida e água deles. Conte-se com sorte. Meia hora depois, Anchial finalmente chegou ao acampamento. Sua aparência parecia desestabilizar os errantes. A vida na natureza estava cheia de perigos, e os andarilhos eram muitas vezes hostis aos forasteiros. Seu estilo de vida era semelhante ao dos ciganos, e eles estavam frequentemente em movimento. Havia caminhonetes alinhadas do lado de fora da tenda. A maioria deles estava enferrujada e alguns nem sequer tinham exteriores. Anchial notou que havia apenas algumas dúzias de tendas, tornando esta comunidade relativamente pequena. No entanto, era uma sociedade em miniatura,
Yan Xiao localizou o comerciante do campo, um ocidental barbado que conduzia seus negócios em sua caminhonete, Outsider. O homem barbudo levantou uma sobrancelha. Você conhece as regras? Ele perguntou. Que regras? Negociação de troca apenas. Bem, tudo bem, pensou Yan Xiao, já que não tenho nenhum centavo. Eu quero um mapa, 3 baldes de água e 5 quilos de comida. Pão ou carne seca servirão. Disse Yan Xiao enquanto pegava um punhado de balas da bolsa e colocava-as no caminhão. Eu vou pagar, com isso. Pólvora. Os olhos do comerciante barbudo brilharam com ganância. Pólvora era extremamente valiosa entre os viajantes, já que a caça era uma fonte importante de alimento. 150 balas, afirmou o comerciante barbudo. O rosto de Yan Xiao ficou sombrio. Assalto à luz do dia. Os itens que ele pedia eram necessidades básicas. Não havia como eles valerem tanto. As balas de bronze de Yan Xiao eram balas de alta qualidade que poderiam facilmente custar $10 cada, mas o comerciante estava pedindo 150 delas, o equivalente a $1.500. Até você, acrescentou o comerciante com indiferença quando ele voltou sua atenção para as unhas. Capítulo 14. Como Yan Xiao precisava desesperadamente de comida e água, ele cedeu à demanda do comerciante. Suspirando, ele alinhou 150 balas na traseira do caminhão. De repente, o homem de barba grande acenou com um dedo. 180. Yan Xiao olhou para ele. Oh! Tais olhos assustadores. Você quer me matar ou algo assim? Rapidamente, as pessoas vêm e vêm. Este homem quer me matar. Dezenas de errantes se reuniram em um instante. Alguns deles até vieram com paus e morcegos. Este é o nosso território. Você está tentando ser um garoto engraçado? Ok. 180 balas. Foda-me. Yan Xiao apressadamente jogou mais balas no caso de lhe aumentar o preço ainda mais. O comerciante riu astutamente e mandou alguém buscar as mercadorias. Depois de confirmar os itens, Yan Xiao levantou o dedo do meio para o comerciante antes de se virar. De repente, o comerciante falou. Ei, você está planejando sair da floresta. Por quê? Você tem um problema com isso. Eu tenho uma picape velha. Quer? Perguntou o comerciante barbudo muito bem. Não como se eu pudesse pagar o seu preço. Yan Xiao atirou de volta. Oh, eu acho que você pode, disse o comerciante, apontando para a mala de Yan Xiao. Você tem tantas balas. Você deve ter muitas armas também. A mala de Yan Xiao estava de fato cheia de armas de qualidade. Ele havia saqueado do esquadrão da Coruja Noturna. Ele ainda tinha rifles Sniper e alguns coletes de Kevlar. Ele poderia facilmente pagar uma picape velha. No entanto, Yan Xiao balançou a cabeça. Um carro deixaria uma trilha. Yan Xiao prefere não tentar pilotar um helicóptero. Andar era mais seguro. Além disso, se os agentes da organização germinal descobrissem suas armas aqui, seria desastroso não só para Yan Xiao, mas também para os peregrinos daqui. Em certo sentido, seria desonesto da parte dele vendê-los. Embora Yan Xiao tenha recentemente matado um grande número de pessoas, não foi por perversão. Foi para sobreviver. O comerciante, no entanto, não era uma pessoa facilmente dissuadida. Ele estava prestes a falar de novo quando, de repente, a voz de um homem explodiu. Kalu! Você está se aproveitando de estranhos de novo. Um homem bem vestido, vestindo roupas de caçador remendadas com peles de animais, apareceu atrás da multidão. Quando ele caminhou para o centro da multidão, todos se mexeram para abrir caminho para ele. O homem parecia ter respeito. O grande comerciante barbudo gemeu. O Xuanjun, eu acabei de fechar um acordo meticulosamente. Não venha aí e interfira. O Xuanjun pegou as balas no caminhão e as empurrou de volta para Yan Xiao. As coisas que você quer realmente não valem muito. Trate isso como um presente. Aqui, leve isso de volta. Yan Xiao ficou chocado com o cavalheirismo do homem e olhou para ele, incrédulo. O homem era um mongol extremamente musculoso, com cabelos brancos nas laterais da cabeça, e seus olhos eram tão afiados quanto uma águia. Ele parecia muito a parte de um homem justo, e Yan Xiao imediatamente se aqueceu para ele. Ei, e eu? Interrompeu Kalu. Não é apenas um pouco de comida. Vou te dar mais amanhã, respondeu o Xuanjun casualmente. Kalu estava frustrado. Não era todo dia que um estrangeiro aparecia para fazer um dinheirinho rápido. Aquele que vem de longe é um convidado.
Você parece muito frágil para viajar sozinho. Por que não se recuperar na minha casa? Anxiao hesitou. Ele realmente precisava de um lugar adequado para se recuperar. Em todo caso, o Xuanjun lhe dera uma ótima primeira impressão, então ele assentiu. Enquanto Anxiao seguiu o Xuanjun, a multidão se dispersou. Kalu fumegou, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não se atreveu a ofender o Xuanjun. O Xuanjun levou Anxiao à sua tenda. Ao entrar na tenda, ele gritou: temos um convidado hoje. Cozinhe mais. Ok. Respondeu a voz de uma mulher. Anxiao seguiu atrás de Xuanjun até a tenda. Era uma mulher que parecia bastante comum e usava uma simples saia de cintura. Anxiao notou que ela era cega. Esta é minha esposa, apresentou Xuanjun com um sorriso. Prazer em conhecê-lo, cumprimentou An quando ela encarou a entrada. Ela então se virou para pegar louça, carne seca e legumes silvestres e os colocou dentro de um simples forno de barro no centro da tenda. Anxiao e o Xuanjun sentaram-se e conversaram. Depois de um tempo, Anxiao se deu conta de que o Xuanjun não tinha segundas intenções, ele era simplesmente uma pessoa extremamente legal. Eu notei anteriormente que a maioria das pessoas em sua comunidade é branca. Como você terminou com elas? Perguntou Anxiao. Havia 4 raças de humanos em Aquamarine: preto, branco, amarelo e Xiangnu. Não havia nenhuma razão especial para isso. Aconteceu de ser uma época caótica. Conheci alguns viajantes por acaso e decidi ficar com eles, pois An estava doente na época. Embora viemos de países diferentes e sejam de diferentes raças, somos todos remanescentes da Era Antiga, e todos experimentamos a perda de nossos países. Não há necessidade de distinção. Afinal, somos todos humanos. Alguns dos que perderam seus países decidiram se juntar às 6 nações. Outros optaram por se juntar à organização germinal. O resto só poderia se tornar errante. Os errantes compunham 1/3 da população do planeta. Aquamarine costumava ter mais de 100 nações, mas tudo isso mudou quando uma civilização avançada entrou em contato com o planeta. A ideia de avançar a humanidade e sair para o espaço provocou um movimento de sustentabilidade, e a ideia de unificar os países ganhou alguma popularidade. Embora fosse de fato forçado pensar que isso sozinho poderia mudar a face de todo o planeta, havia pessoas no poder que apoiaram a ideia e conspiraram, nos bastidores para que isso acontecesse. Para encurtar a história, depois de inúmeras guerras, negociações e todos os tipos de esforços pacíficos e não pacíficos, todos os países foram unidos nas 6 nações no espaço de algumas décadas. Muitas coisas que as pessoas já pensaram serem substituíveis foram simplesmente empurradas para o lado pelas incontroláveis marés de mudança, e muitas vidas foram sacrificadas no processo. Tal é civilização. As pessoas são como os sedimentos no rio, destinados a seguir o fluxo. Embora manter o status quo seja sempre fácil, a revolução sempre vem com dor e sofrimento. Quando se compara o ganho individual com a melhoria social, é natural que as pessoas favoreçam o primeiro. Pessoas realmente desinteressadas são criaturas raras, caso contrário, a falta de ego não seria vista como uma virtude. Declarações como veja, ainda há pessoas boas no mundo ficam tristes em ouvir. No entanto, a mudança veio cedo demais para Aquamarine. A batalha de Andrea foi o prego no caixão. Às vezes, eu penso sobre a forma como nós tiramos nossas vidas para concedido. Eu sinto falta de como a vida era pacífica naquela época. Quem teria pensado que a mudança poderia vir tão de repente? Quero dizer, mesmo se os recursos do planeta acabarem, não será daqui a algumas centenas de anos. Porque temos que responder por algo assim. Lamentou Xuanjun. Anxiao suspirou empaticamente. Capítulo 15. Quem sabe, talvez fosse inevitável. A luta da sociedade estava destinada a atingir um ponto de ebulição. Talvez a dor a curto prazo seja melhor do que o sofrimento a longo prazo. Anxiao deu de ombros. A Batalha de Andrea pôs a paisagem da pós-unificação do planeta em pedra. Andrea era o nome de um continente, outrora lar de várias nações. Como a guerra se desenvolveu, Andrea, por algum motivo, tornou-se a procuração do conflito. Era como se todos os países tivessem concordado em resolver as coisas de uma vez por todas, como se estivessem tentando conter a escala de danos infligidos ao planeta. No entanto, bilhões de vidas foram perdidas como resultado. Quando a guerra terminou, tudo o que restava de Andrea era uma terra desolada de terra queimada e árvores secas.
Seus rios ficaram arruinados e a paisagem fértil e outrora fértil não existia mais. As 6 nações simplesmente fizeram as malas e partiram assim que a batalha terminou, ignorando a destruição que haviam causado. Anxiao notou uma velha bolha na palma de Xuanjun. Você costumava ser um soldado? Ele perguntou. Sim, por mais de 10 anos. Eu pensei que remanescentes como você escolheriam se juntar à organização germinal. O Xuanjun sacudiu a cabeça. Meu país de origem foi pacificamente anexado pelo Star Dragon. Soldados como eu não têm nada a dizer. Simplesmente seguimos a decisão que nossos líderes tomaram. Detesto as 6 nações, mas a organização germinal não é melhor. Elas surgiram do nada. Para aproveitar o nosso ódio pelas 6 nações. Suspiro. Sou um homem simples. Tudo o que quero é escapar da guerra. Guerra é cruel. Meus olhos foram cegados por uma granada de flash. Meu marido e eu fugimos incansavelmente antes de nos estabelecermos aqui. Mesmo que a vida como um andarilho não seja fácil, é melhor que a guerra. Quando terminou de falar, o cheiro de carne encheu a tenda, fazendo com que a boca de Anxiao se enchesse de água. Como você cozinha sem poder ver? Ele perguntou. Uma baforada de suas bochechas. Não olhe para mim. Eu posso estar cego, mas ainda posso sentir o cheiro, ouvir e sentir. Não é como se eu não tivesse membros. O Xuanjun sorriu. Ela tem um caráter forte. Não vai nem me deixar cuidar dela. Eu não quero ser sua bagagem, respondeu humildemente, levando o Xuanjun a coçar a cabeça de vergonha. Ele mudou apressadamente o assunto. Ó certo, eu vou deixar você dar uma olhada no meu bebê. O Xuanjun abriu uma caixa de armazenamento ao lado dele para recuperar uma arma antiquada. Vamos ver se você conhece suas armas, disse ele com orgulho. Mosquete de baioneta, antiga era, nota média estatísticas de base, dano, 38 a 40 taxa de incêndio, 0,9 S capacidade de revista, 20 gama, 200 metros gama potência de saída, 25 durabilidade, 5.300 stat bônus, mais um destreza comprimento, 0,77 metros peso, 7,1 kg efeitos adicionais, preciso observações, esta arma acompanhou seu mestre através de inúmeras batalhas. É uma arma boa. Elogiou Anxiao. Mesmo que tenha sido usado por tanto tempo, você ainda o mantém bem polido. O cano é perfeito. Verdadeiramente uma arma bem feita. Essa arma é o meu parceiro. Ele está comigo há quase 10 anos, riu Xuanjun. Só parece novo porque eu costumo lubrificá-lo. A verdade é que seu funcionamento envelheceu. Não pode ser mais usado. Os dois continuaram a conversar até o céu escurecer e An ter terminado de cozinhar. Um tinha cozinhado uma panela gigantesca de sopa cremosa, cheia de carne tenra e legumes silvestres. Não só era extremamente perfumado e saboroso, também era visualmente apetecível, e Anxiao não podia deixar de babar. Anxiao engoliu em seco ao ver a carne. Ele não tinha nada de bom para comer nos últimos 7 dias. Sua proximidade com o Junchuan estava disparando no local. Mais um. Mais um. Mais um. Depois do jantar, o Xuanjun pediu a Anxiao para passar a noite. Anxiao decidiu ficar desde que ele não pretendia viajar à noite de qualquer maneira. Eles colocaram um colchão para ele e montaram uma divisória. Sua bolsa é muito grande. Vou colocar do lado de fora, disse. Vou fazer isso sozinho. Antes de trazer sua mochila, Anxiao desmontou todas as armas em sua mochila para tirar seus gatilhos. Ele os envolveu em alguma pele de animal que ele pegou de Junchuan e colocou o pacote em um canto. Anxiao também carregou seu 73 WASP e colocou debaixo do travesseiro. Claro, ele não estava sendo cansado de seus anfitriões quentes ou qualquer coisa assim. Era simplesmente importante estar sempre preparado e alerta. Assim que a cabeça de Anxiao bateu no travesseiro, ele imediatamente adormeceu. Seu ronco podia ser ouvido através da cortina. O Xuanjun riu quando ele balançou a cabeça. Parece que ele está batido. Não vamos perturbá-lo. Assentiu e começou a levar os talheres para fora para lavar. Tio, estou faminto. De repente, um jovem desgrenhado entrou na tenda. Seu rosto inteiro estava coberto de lama e havia um inchaço na cabeça. Não era outro senão o jovem que Anxiao havia encontrado esta tarde. Ele era o sobrinho de Xuanjun, o Fei. Onde você esteve o dia todo? Eu não vi você, questionou o Xuanjun. Saí caçando, gaguejou o Fei.
O Xuanjun poderia dizer que seu sobrinho estava mentindo. Ele puxou a orelha de Wu Fei e começou a repreendê-lo com uma voz severa, mas suave. Você está de volta. As suas brincadeiras novamente. Eu disse a você que eu iria cortar eles se você pegasse aquela espingarda quebrada para assustar as pessoas novamente. Eu não. Lágrimas começaram a fluir dos olhos de Wu Fei quando ele se encheu de indignação e dor. Seu sobrinho não só foi intimidado hoje, ele foi até amarrado a uma árvore durante todo o dia. Estou tão cansado e com fome, tio. Me dê um tempo. Ele pensou. Por favor, tio, não os corte, ele berrou. Qual perna você quer que eu corte? Só não corte minhas bolas. Você e sua mente suja. Não se preocupe, vou cortá-los para você, já que é o que você quer. O Xuanjun estava prestes a levantar a mão para dar um tapa em Wu Fei quando lembrou que An Xiao estava dormindo. Ele deixou Wu Fei com um aviso. Percebendo que havia mais alguém na tenda, Wu Fei olhou a lente divisória para ver quem era. Quando ele viu An Xiao, seu queixo caiu. Não é o diabo desta tarde. O que você está olhando? Hoje à noite, você dorme do lado de fora. O Xuanjun sussurrou de repente do seu lado. Wu Fei deu um começo e caiu para trás. Ele rapidamente saiu da tenda de 4, deixando o Xuanjun desnorteado. Meu rosto é tão medonho, porque estou fugindo da minha própria casa. Esta é a oportunidade perfeita para me vingar. Percebeu Wu Fei quando ele parou em suas trilhas. Ele começou a voltar para a tenda, imediatamente mudou de ideia ao pensar no rosto assustador de An Xiao. Wu Fei, Wu Fei, mostre algumas entranhas. Quando ele começou a formular um plano, ele lembrou que havia um pacote na tenda que ele nunca tinha visto antes. Deve ser dele. Wu Fei esperou até a meia-noite, quando todos foram para a cama. Ele entrou na ponta dos pés em sua própria casa e pegou o pacote. O que temos aqui? Quando Wu Fei desdobrou o pacote, seus olhos se arregalaram em descrença. Armas de alta qualidade. Eu não posso levar todos eles. Wu Fei escolheu 2,73 wasps. Esqueça isso. Já que meu tio está te hospedando, eu só aceito 2 como compensação. Ele embrulhou as armas restantes e devolveu a embalagem à sua posição original. São apenas 2 armas. Ele provavelmente não notará. Capítulo 16. An Xiao acordou na manhã seguinte totalmente recuperado. Irmão, você está acordado? Cumprimentou o Xuanjun, que estava fazendo seus exercícios matinais do lado de fora da tenda. Embora An Xiao não estivesse disposto a se despedir do casal de bom coração, ele sabia que precisava sair. Estou em dívida com você. Infelizmente, preciso sair agora. Vou recompensá-lo no futuro. Eu fiz algumas panquecas. Você pode comê-las enquanto viaja, disse An quando ela entregou um pequeno pacote para An Xiao. O calor das panquecas fluiu nas mãos de An Xiao, ressoando com seu coração. Eu dormi bem ontem à noite. Obrigado por tudo. Há hectares. Não mencione isso. Apenas ajudando um irmão em necessidade, respondeu o Xuanjun sinceramente. An Xiao foi reunir seus pertences. Quando ele foi buscar o pacote de armas, notou que a folha que ele colocara na noite anterior tinha caído. Alguém tocou minhas coisas. Isso não é possível. O Xuanjun ficou alarmado. E eu não falei. Wu Fei. Coloque sua bunda aqui agora. Wu Fei, que estava espionando atrás da tenda, saiu. Você novamente. Wu Fei desviou os olhos para o chão. O Xuanjun chutou seu sobrinho na bunda. Você roubou de novo? Entregue de volta agora. Wu Fei mordeu os lábios e de má vontade tirou uma pistola 73 wasp de suas roupas. Irmã, faça o que achar melhor. Esse garoto merece uma surra. Tudo bem. Tudo está bem, desde que eu consiga a arma de volta. Minhas armas vão lhe trazer desgraça. An Xiao suspirou um suspiro de alívio. Podemos estar fadados a nos encontrar novamente. Adeus, disse An Xiao. Tome cuidado, assentiu Xuanjun. An Xiao pegou sua mochila e partiu. Eu nunca vou esquecer essa gentileza, ele pensou consigo mesmo. O desgraçado finalmente se foi, exultou Fei. Ele não percebeu que eu roubei 2 armas. Ele escorregou para a parte de trás da tenda, onde havia escondido a outra arma em uma caixa. Mesmo que ele volte, eu só tenho que negar que eu tenho isso. Mas, por que essa arma não tem gatilho? O mapa que An Xiao obtivera fora grosseiramente desenhado. No entanto, An Xiao foi capaz de aprender sua posição atual com isso e isso foi suficiente. Ele estava atualmente no país de Star Dragon,
E por suas estimativas, levaria apenas mais 3 dias para chegar à estrada principal. Lá, ele poderia pegar uma carona para a cidade. Na parte da tarde, Anxiao encontrou um lugar para comer e reabastecer sua energia. Quando ele desempacotou suas armas para devolvê-las à sua mochila, de repente ele descobriu que algo estava errado. Parece haver uma arma perdida. Anxiao contou para confirmar suas suspeitas. Ele imediatamente dissipou qualquer pensamento de almoço e apressadamente empacotou para recuperá-lo. E seus homens chegaram ao acampamento logo após Anxiao ter saído. Eles cercaram os errantes e os seguravam com uma arma. Alguém viu esse homem? O número 1 projetou uma face holográfica no ar usando um dispositivo em seu pulso. Não era outro senão Anxiao. Não. Nunca o vi antes. Todos negaram vê-lo. Eles sabiam que a organização germinal não se atreveria a fazer nada com eles. Wanderers eram uma facção neutra, e tanto as 6 nações quanto a organização germinal estavam sempre tentando ganhar seu apoio. Apenas um andarilho tremia incontrolavelmente por algum motivo. Estava de mau humor, tendo perseguido Anxiao durante 7 dias antes de chegar a este acampamento. Se as pessoas aqui não tivessem visto Anxiao, isso significaria que ele tinha ido na direção completamente errada. Retirar-o, ordenou N indicador ordinal masculino 1. No entanto, assim como ele estava prestes a embarcar no carro, ele notou a agitação do Fei. Traga aquele garoto aqui. O Fei foi arrastado para o número 1 sublinhado. O número sublinhado 1 olhou para ele e perguntou, você conhece essa pessoa? Não, eu não sei. O Fei balançou a cabeça repetidamente. O número 1 notou um contorno fora do lugar em suas roupas e ordenou, procure o corpo dele. O Fei foi pressionado no chão e assistiu com horror quando o 73 Wasp foi tirado dele. Esta é uma das nossas armas. Exclamou no 1. Ele segurou a arma para a multidão e gritou, 0. Obviamente, foi aqui. Como se atreve a todos tentarem mentir? Você quer morrer? Fala. Onde ele foi? Os errantes aterrorizados começaram a voltar seus olhos para a pessoa que falara com Anxiao, Kailuo. Kailuo estava agachado no canto como um avestruz. O que vocês estão olhando para mim? Tudo o que fiz foi vender algumas coisas para ele. Pergunte ao Xuanjun. Ele definitivamente sabe. O Xuanjun levantou-se lentamente na multidão. Eu não sei, declarou ele. Kailuo, querendo rejeitar a suspeita, respondeu, como você pode não saber? Você deixou ele passar a noite em sua casa. O rosto de N indicador ordinal masculino 1 escureceu. Os outros errantes começaram a exortar o Xuanjun a dizer a verdade. Apresse-se e diga o que você sabe. Você quer que a gente morra por causa de algum estranho? O Xuanjun amaldiçoou Kailuo em voz baixa antes de respirar fundo para se recompor. Essa pessoa foi nessa direção, disse ele, apontando para o lado oposto de onde Anxiao se dirigira. Você é muito bom, você. Bang. Um buraco apareceu na testa de Xuanjun. Ele caiu para trás e caiu no chão com um baque alto. O Fei gritou ao ver seu corpo sem vida. Apenas assim olhou para o corpo de Xuanjun. Ele não hesitaria em matar quem ajudasse Anxiao. O velho não podia ver, mas ela podia ouvir exatamente o que havia acontecido. Ela se levantou da multidão e tentou localizar o marido. Bang. Sua cabeça explodiu. O corpo de alguém caiu no chão, aterrissando a um braço de distância do marido. Zombou. Pediu por isso. O Fei estava dividido de arrependimento. Seu único momento de ganância causou tudo isso. Todos os errantes ficaram aturdidos, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. De repente, o transmissor do número 1 se iluminou, projetando uma holografia do rosto do chefe. O que diabos você está fazendo? Quem lhe deu permissão para matar? Instantaneamente encolheu de medo. Ele rapidamente começou a explicar. Esses errantes mentiram para nós, então eu estava apenas tentando ensinar-lhes uma lição. Vamos partir, agora. Esqueça. Já que você já começou, termine-a corretamente. Não deixe que as notícias saiam. Acenou com a cabeça e deu um sinal. O crepúsculo havia caído. Anxiao finalmente chegou ao acampamento. De repente, o cheiro de sangue encheu seu nariz, fazendo com que seu coração afundasse. Estou atrasado. Anxiao entrou no acampamento para uma visão horripilante. Foi o resultado de um banho de sangue. Ele viu o Xuanjun e os corpos sem vida de An, fazendo-o tremer de raiva.
De repente, uma figura começou a se levantar do chão. Foi o grande comerciante barbudo que tentou enganar Anxiao. Kalu desmaiou no início do massacre e acabou salvando sua vida. Antes que ele pudesse se alegrar, no entanto, ele percebeu que havia alguém olhando para ele. Quando ele viu que era Xiao, ele começou a tremer de medo. Anxiao se aproximou e agarrou o colarinho. Diga-me o que aconteceu aqui. Foi a Organização Germinal. A Organização Germinal. Eles nos mataram porque não lhes diríamos para onde vocês foram. Ah! Eles nos massacraram. Vocês devem se vingar por nós, por Xuanjun. Capítulo 17. Tosse. Anxiao de repente ouviu outra pessoa fazendo ruídos fracos. Ele seguiu o som e encontrou o Fei, que estava cheio de 5 ou 6 buracos de bala. Ele estava à beira da morte. Quando ele viu a arma na mão de Fei, Anxiao entendeu exatamente o que havia acontecido. Emoções mistas o encheram. Eu te disse que a arma era perigosa. Mas você não escutou. O Fei agarrou as calças de Anxiao com uma mão trêmula. A visão dele chorando era de partir o coração. Eu não deveria ter sido tão ganancioso. Me arrependo tanto. Eu estava errado. Eu estava errado. O Fei levantou um dedo fracamente para apontar para Kalu. Não acredite nele. Ele traiu meu tio. O Fei jorrou um grande bocado de sangue. Eu vou ajudar você a acabar com a sua miséria, disse Anxiao, balançando a cabeça. Rachadura. Não dê ouvidos a H antes que Kalu pudesse terminar sua sentença. Anxiao disparou um tiro. Um buraco apareceu em sua cabeça. O corpo de Kalu desmoronou de joelhos. Todo mundo está morto. Você deveria se juntar a eles também. Anxiao fechou os olhos com força. Embora a intenção de matar de Anxiao estivesse disparada, estava sendo contido por sua lógica, muito parecido com um tigre enjaulado. Quanto mais frio ele aparecesse, mais quente ele entraria em erupção. Anxiao foi até o corpo de Xuanjun. Seu dedo ainda estava estendido, apontando para algumas trilhas de carro. O exato oposto de onde ele tinha ido. O Xuanjun não o vendeu. O coração de Anxiao doía. Até o final, o Xuanjun cuidara dele, um estranho. Você ativou uma missão de classe I, vingança. Dica da missão: elimine o esquadrão de assuntos de teste e recompensa da missão. 15.000 experiência. Anxiao saiu do lado do casal e entrou na tenda para pegar o precioso mosquete de baioneta de Xuanjun. Por um segundo, pareceu brilhar e chamar Anxiao. Você quer vingar seu parceiro, certo? Anxiao pegou todas as armas na mochila e as colocou ao lado do mosquete de baioneta. Ele começou a desmontá-los e usar suas partes para remodelar o mosquete de baioneta. A montagem básica de Anxiao e o aprimoramento básico eram ambos LV 10. Embora os nomes dessas duas habilidades fossem muito simples, eles eram habilidades indispensáveis de um mecânico. Rifle de baioneta, modificado, nota média estatísticas de base, danos, 66 a 69 taxa de incêndio, 1,1 S capacidade de revista, 10 alcance efetivo, 450 potência de saída, 37 bônus status, mais 2 destreza comprimento, 0,86 metros peso, 8,3 kg efeito adicional, preciso, refeitos do vento reduzidos. Refeito adicional, piercing, modificado para usar munição de grande calibre para maior penetração. Descrição: tem fome de vingança. Anxiao contou suas balas de franco atirador. Havia 25, todos saqueados de Silverblade. Como parecia haver apenas 2 carros, provavelmente não havia mais do que 12 inimigos. Anxiao começou a perseguir a floresta. Ele sabia que seria impossível alcançar um carro, mas essa não era a intenção de Anxiao. Havia uma grande chance de que eles percebessem que tinham mentido e voltado. Assim, Anxiao planejava emboscá-los quando inevitavelmente refizessem seus passos. Embora se Anxiao fugisse na direção oposta, ele seria capaz de afastá-los de, uma vez por todas, uma voz interior lhe disse que ele iria se arrepender. A busca em si era irrelevante. Isso foi pessoal. Germinal. Cuspiu Anxiao com ódio. A floresta era escura como breu à noite, dificultando até mesmo a visão dos dedos. Lobos uivavam à distância. Anxiao estava esperando-o há quase 3 horas. De repente, o som dos motores se aproximou. O rosto de Anxiao se contorceu. 4 faróis apareceram à distância, finalmente. Murmurou Anxiao com calma.
Ele colocou um dos óculos de visão noturna do Ninja Squad e avistou o contorno de 2 carros. Ele então armou o rifle e prendeu a respiração para mirar. Depois de 8 segundos, ele puxou o gatilho. Em um instante, a bala de atirador viajou por centenas de metros para acertar um pneu no carro da frente, fazendo com que ele explodisse. O carro bateu em uma árvore. Você sabe como dirigir, amaldiçoou o número 1 sublinhado ofuscado. Líder, o pneu explodiu. Como pode um pneu de baixa pressão explodir? Um dos membros do esquadrão se ajoelhou para investigar o pneu. Há uma bala alojada aqui. De repente, ele exclamou. Emboscada. De repente, o agente mais próximo do número sublinhado 1 foi explodido na cabeça por uma bala de atirador de elite. Seu sangue espirrou em todo o N indicador ordinal masculino 1. Abaixe-se. Ele gritou. Os agentes caíram apressadamente no chão. Um silêncio sufocante se seguiu. Eles estavam todos aterrorizados. Apenas o número 1 foi capaz de conter seus nervos e ele imediatamente pediu reforços. O esquadrão de assunto de teste foi preso. Nenhum deles se atreveu a se mover. Quem está nos emboscando? Nenhuma ideia. Está tão escuro aqui. L. Deve ter óculos de visão noturna. O que fazemos agora? Apenas espere até que os reforços cheguem. No. Um explodiu de repente. Você é estúpido. Ele não vai escapar então? O inimigo é um, porque estamos com tanto medo dele. O que a organização pensa de nós? Os rostos de seus companheiros de equipe mudaram instantaneamente. É apenas um inimigo. Temos carros, armas e vantagem em números, como podemos perder? No. Um adicionado. Certo. Precisamos contra-atacar. Verifique a posição do atirador. Um membro do esquadrão arranjou coragem para se revelar, esperando atrair o atirador para revelar sua localização. No entanto, o atirador foi mais rápido do que ele poderia imaginar. Ele foi instantaneamente baleado. A força do impacto por si só fez com que seu corpo voltasse a voar, vários metros. No. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é esse atirador divino? A morte do agente não foi em vão. Um membro do esquadrão foi capaz de pegar o cano do rifle de Anchial. Eu encontrei. 300 metros ao sul. Entre no carro. Anchial pôde vê-lo se levantar e correr em direção ao outro veículo. Ele instantaneamente entendeu o plano deles. Havia 7 inimigos exibidos na imagem térmica. Eles pareciam estar apostando na baixa taxa de disparo de um franco-atirador e estavam dispostos a sacrificar 1 ou 2 para chegar ao veículo. Anchial decidiu não se apressar. Ele calmamente disparou mais 2 tiros para matar mais 2 deles antes que o resto pulasse no veículo. O motor do veículo rugiu enquanto se aproximava dele. De repente, a situação de Anchial parecia piorar. No entanto, ele ainda parecia calmo. A melhor tática, ele pensou, também é a mais previsível. Capítulo 18. Vá para o inferno, gritou o número 1 quando pisou no pedal, sem notar várias granadas penduradas no ar em seu caminho. O veículo parou repentinamente quando bateu na corda que Anchial havia amarrado entre 2 árvores. As 2 árvores quase foram arrancadas pela força do acidente, e os agentes do veículo foram jogados como bonecas de pano. Imediatamente depois, as granadas explodiram, incendiando a noite. O para-brisa à prova de balas estava fortemente rachado pelo estilhaço. Foi uma armadilha simples, mas devastadora. Anchial jogou os óculos de visão noturna para longe assim que as granadas explodiram. O fogo da explosão deu a ele toda a visão que ele precisava. L começou a atirar. O rifle era tão poderoso que cada disparo fazia com que toda a parte superior do corpo de Anchial tremesse em recuo. Anchial estava disparando contra o para-brisa e, pelo padrão que o para-brisa quebrou, ficou claro que Anchial estava mirando no motorista, número 1. Rangeu os dentes e puxou a pessoa ao lado dele para usar como um escudo. No instante seguinte, o para-brisa quebrou e o cérebro do pobre coitado explodiu em seu rosto. Saía do carro. Os agentes restantes saíram rapidamente do carro. Em sua raiva, o número 1 começou a borrifar freneticamente com uma metralhadora. Seus companheiros de equipe seguiram o exemplo cegamente. Anchial parou de atirar para recarregar. Balas passaram zunindo nos arredores de Anchial, mas Anchial sabia que eles não sabiam sua localização exata. Eles estavam simplesmente em pânico. Ele esperou pacientemente que eles recarregassem. Os agentes logo perceberam que haviam agido com muita rapidez, mas era tarde demais. Anchial agora tinha a iniciativa.
Bang. 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 Havia um ritmo estranhamente belo nos tiros de Anxiao. Quando seus companheiros começaram a cair um após o outro, o número 1 começou a tremer. Como ele disparou violentamente, ele gritou: "Quem diabos é você? Mostre-se!" Sua confiança foi completamente e totalmente destruída. Clique, clique, clique. Ele ficou sem munição mais uma vez. Mostre-se! De repente, Anxiao saiu para a clareira. Os olhos do Nu 1 se arregalaram em choque. Como pode ser? Nunca em seus sonhos mais loucos ele teria esperado que Anxiao contra-atacasse. Ele tinha, em sua arrogância, certeza de que Anxiao estava fugindo da sua vida. Apesar de todos os fatos provarem o contrário, ele se recusou a acreditar que Anxiao era melhor que ele. Agora, finalmente, ocorreu-lhe. Zero era muito mais forte que ele. Seu falso senso de superioridade foi instantaneamente substituído pelo ciúme. Eu sou o melhor sujeito de teste. Você é o fracasso. Um fracasso. Ele puxou uma arma e tentou atirar, mas Anxiao foi mais rápido. Uma bala de atirador furtivo rasgou o braço direito inteiro do primeiro. Como número 1 sublinhado virou-se lentamente para olhar para o lado direito de seu corpo em horror. Anxiao atirou novamente, desta vez na perna do número sublinhado 1, fazendo-o cair no chão. Ele então teve tempo para recarregar antes de continuar a mutilar seus membros restantes. Nu 1 ficou impotente no chão enquanto ele olhava para Anxiao com ódio. Zero. Ele gritou roucamente, como uma fera ferida. Fique quieto. Anxiao avançou para o primeiro lugar para dar um chute violento em sua mandíbula. Quer saber por que eu te deixei por último? Porque eu não quero que você aproveite uma morte rápida. Nu 1 estava se contorcendo no chão, incapaz de responder. Sangue estava continuamente jorrando de suas feridas. De repente, o dispositivo de comunicação em seu braço decepado se iluminou. Uma holografia do líder apareceu no ar. Zero, isso é o suficiente, disse ele. Anxiao franziu a testa. Eu sou o líder da organização Germinal, ele introduziu. Você acha que pode realmente escapar de nós? Não importa onde você vá, a organização Germinal irá encontrá-lo. No entanto, eu posso lhe dar uma chance de viver. Como? Perguntou Anxiao claramente. Volte para a organização obedientemente. Vou permitir que você retenha suas memórias. Você receberá uma posição que merece, respondeu o chefe. Ele estava realmente fascinado pela força de Anxiao. O rosto de N indicador ordinal masculino ficou lívido com as palavras de seu líder. Como ele poderia tratar Zero tão bem depois de todos os homens que ele matou? Anxiao olhou para o número 1 e respondeu com insolência. Você quer me amarrar mesmo depois de eu ter matado tantos de seu pessoal? Um monte de fracassos. Suas mortes não valem o luto, o chefe respondeu instantaneamente. Nu 1 estremeceu. O que faz você pensar que eu quero trabalhar com você? Estamos destinados a realizar coisas maiores. Junte-se a nós. O que? Há para hesitar. Oh, eu sei. É porque você ainda está descontente com a forma como tratamos você antes. Não seja tão mesquinho, pense no quadro maior. Tais as coisas são triviais quando comparadas ao nosso objetivo final. Anxiao respondeu friamente, eu não tenho nenhum interesse em sua ideologia. Você matou meus amigos, então você é meu inimigo. Isso é tudo. Se você se recusar a se juntar a nós, não haverá lugar para você neste mundo. Ameaçou o chefe. Eu vou destruir todos vocês, declarou Anxiao. Foi a única solução. O chefe explodiu em gargalhadas. Destrua-nos. O que você pensa que é? Você é apenas uma formiga pequena e patética que podemos esmagar sempre que quisermos. Matar alguns grunhidos humildes faz você pensar que agora é invencível. Criança. Espere e veja então. O mundo é maior do que você pode imaginar. Anxiao sacudiu a cabeça e levantou a arma. Ele disparou 3 tiros visando o coração do primeiro. O esquadrão de sujeitos de teste não existia mais. A máscara do chefe não conseguiu esconder sua fúria. Você vai se arrepender disso, ele friamente avisou antes de terminar a transmissão. Você matou o número 1, o sujeito do teste experimental Valkyrie, ganhando 900 de experiência. Você completou, Revenge, ganhando 15.000 de experiência. Rachadura. De repente, o rifle de baioneta se desfez. O rifle Sniper SWP que Anxiao recuperou do esquadrão do teste tinha o pré-requisito da habilidade, Sniper,
Então Anchial desmontou para consertar o rifle de baioneta. Anchial ganhou um total de 20.000 de experiência esta noite. Como a organização Germinal certamente viria para ele, Anchial precisava encontrar um esconderijo. Ele ainda estava fraco demais para enfrentá-los de frente. A riqueza de informações que ele carregava do jogo era seu trunfo. A fim de fazer bom uso disso, Anchial precisava buscar a ajuda de um poder tão poderoso quanto a organização. As 6 nações: Star Dragon, Maple, Teseu, Heinlein, Islay e Ordina. Como ele já estava no Star Dragon, e eles eram os mais pacíficos dos 6 países, não poderia haver melhor escolha. Capítulo 19. Na manhã seguinte, o chefe, Ila, e um grupo de funcionários chegaram aos destroços da batalha. O chefe bufou friamente ao ver o cadáver do primeiro. Lixo inútil. Todos eles estão mortos, relatou um pesquisador depois que eles reuniram todos os corpos. O líder olhou pensativo para a cordilheira ao longe, emitir uma recompensa sob o nome da organização. $1 milhão, mortos ou vivos, ordenou de repente. Ele e o resto do grupo ficaram chocados com sua decisão. A organização Germinal era o chefe do submundo, e eles não precisaram emitir uma recompensa pelos últimos 3 anos. Foi realmente necessário fazê-lo por um traidor humilde. Meu líder, você parece superestimá-lo. Zero mal conseguiu escapar, pela pele dos dentes. Que ameaça ele pode representar para nós? HMPH. Aquele bastardo realmente se atreveu a declarar guerra contra nós, então eu vou fazê-lo pagar por sua arrogância. Eu vou esmagá-lo. Se Zero for capturado vivo, use todos os meios disponíveis para extrair seus segredos. Se ele for morto, então dissecar seu corpo para descobrir isso. E aquelas pessoas? Perguntou o pesquisador, enquanto apontava para os cadáveres. O chefe estava prestes a ordenar que eles fossem descartados quando um pensamento cruzou sua mente. Como está a preparação para o projeto Super Soldado? Ele perguntou. A teoria básica foi aperfeiçoada. Estamos prestes a prosseguir com testes em células e animais. Devemos ser capazes de remover quaisquer efeitos colaterais e realizar a experimentação humana em 8 meses. Evite o teste. Prossiga imediatamente com a experimentação humana, interrompeu o chefe. Os riscos são muito grandes. Apenas as cobaias Valkyrie podem suportar o procedimento, e não há muitas delas. Apressar as coisas pode ser improdutivo. Experimentação só pode criar bucha de canhão. Só a vingança pode criar verdadeiros monstros, ele respondeu enigmaticamente. Ele é o sujeito perfeito, acrescentou, apontando para o número 1. O ódio irá alimentá-lo. Nenhuma dor o impedirá de seu desejo de vingança. Entendo. O pesquisador assentiu. Convoque sua alma, o patrão ordenou a Ila. Ila exalou profundamente antes de levantar as mãos no ar. Eles começaram a brilhar em uma luz acinzentada quando a temperatura ambiente diminuiu instantaneamente. De repente, lamentos fantasmagóricos ressoaram em seus arredores, e o corpo do número 1 sublinhado pareceu responder aos gritos. Uma nuvem cinzenta e anevoada de neblina começou a se materializar acima do número sublinhado 1 antes de fluir para seus orifícios. O patrão abriu o paletó para pegar um frasco de líquido vermelho carmesim. A expressão de Ila mudou quando ela viu o fluido vermelho. Seus olhos piscaram com intenção de matar por um momento. Ela teve que se forçar a reprimir suas emoções. Aurora reavivando a droga. Uma droga de cura extremamente poderosa feita a partir do extrato de medula óssea de sua irmã. O chefe derramou o fluido sobre o número 1. O fluido penetrou em seu corpo, e o que se seguiu a seguir só poderia ser chamado de milagroso. Uma começou a recuperar sua cor, e suas feridas começaram a se regenerar. O dano em sua mandíbula foi revertido e os membros começaram a se formar em seus cotos. De repente abriu os olhos. Seu rosto estava torcido em agonia. 0. Você desbloqueou reputação com a facção da Organização Germinal. Sua reputação com a Organização Germinal caiu em 1000. Organização Germinal, odiado, traidor. Você desencadeou a missão da classe A, a Seedling Intidirt. Sinopse da missão: a liberdade é inestimável, e você arriscou sua vida para conquistá-la, mas seus problemas ainda não acabaram. A organização colocou uma recompensa por sua cabeça. Você será caçado pelo resto do seu dia. Você pode ter escapado, mas sua prisão simplesmente cresceu. Para obter a verdadeira liberdade, existe apenas um caminho.
Você sabe o que fazer. Dica da missão. Esta missão é uma missão de conquista. Você será recompensado com base na quantidade de dano e destruição que você causa para a organização. Taxa de realização atual, 0%. Nota: sua taxa de aproveitamento pode não ser corrigida. Sua taxa de aproveitamento pode cair. Você também pode optar por terminar a missão a qualquer momento. Se sua taxa de conquista for inferior a 20%, você falhará na missão. Se a sua taxa de aproveitamento for superior a 20%, você será recompensado com base no seu nível de conquista. De um modo geral, as missões de classe B e superiores eram missões principais relacionadas a eventos-chave. Na versão 1.0, o principal evento no planeta Aquamarine foi o confronto entre as 6 nações e a organização germinal, e os jogadores tiveram permissão para escolher um aliado. Da memória de Xiao, houve um grande número de jogadores que se aliaram à organização germinal. Isso significava que ele teria que enfrentá-los eventualmente. Embora a organização germinal não tenha ganhado nem perdido, sofreu enormes perdas. Xiao percebeu que ele teria que tomar cuidado com os concorrentes, pois havia muitas facções lutando contra a organização germinal. Xiao sentiu que ter que contribuir com 20% do dano total era pedir demais. No entanto, ele aceitou a busca sem hesitação. Não houve mal em tentar. Esta é a linha de quest principal. Na versão 1.0, os eventos da Aquamarine foram fortemente centrados em torno da organização germinal. Como Xiao teria ficado mais forte no planeta de qualquer maneira, ele definitivamente se envolveria na guerra. Durante o processo de criação de personagens do Galaxy, o sistema pedia ao jogador para inserir suas preferências, como o tipo de planeta ou classe que eles gostariam. De suas respostas, eles seriam enviados para um planeta que lhes convinha. Esta foi uma característica fundamental do jogo e atraiu muitos jogadores. Algumas pessoas simplesmente gostavam de explorar o universo e vivenciar diferentes tipos de civilizações. Aquamarine era um planeta de estilo de cidade de ficção científica mais realista, modelado a partir da própria Terra. A verdade era que Xiao podia apenas se esconder no deserto e esperar até que a organização germinal enfraquecesse. No entanto, enquanto isso garantiu sua segurança, ele não seria capaz de ficar mais forte. Quando a trama principal do planeta se desenrolasse, haveria um influxo de missões e missões. Com o conhecimento de Xiao do jogo deu-lhe uma vantagem injusta. 3 dias depois, Xiao finalmente saiu da floresta. A floresta estava situada dentro do território Star Dragon, o que fez o fato de que a organização germinal se atreveu a configurar uma base aqui bastante surpreendente. Talvez, o lugar mais seguro seja onde menos espera o inimigo. Xiao andou por mais algum tempo antes de ver trilhos de trem. Ele pulou em um trem de carga que estava a caminho de entregar gado para a capital ocidental. Como o deserto estava repleto de perigos, e a guerra parecia que ia estourar a qualquer momento, a maioria das estradas públicas que ligavam as cidades de Star Dragon tinham sido bloqueadas. Recursos foram transportados principalmente por frete. As cidades de Star Dragon estavam todas cercadas por cercas de metal elétricas gigantescas. 2 dias depois, Xiao pôde ver o gigantesco cercado através do Indon em sua carruagem. Ele varreu as galinhas pulando em torno dele para dar espaço para se levantar e dar uma olhada melhor. Star Dragon, capital ocidental. Divisão 13, aqui vou eu. Cocado do capítulo 20 Star Dragon Une das 6 nações. A maioria da população do Star Dragon era composta de pessoas amarelas, e seu símbolo nacional era um dragão celestial. O sangue ruim entre o Star Dragon e a organização germinal pode ser rastreado até a Batalha de André, onde a organização germinal havia colaborado com outros inimigos do Star Dragon para lançar ataques em larga escala contra suas cidades durante o período crucial da guerra. As baixas chegavam a centenas de milhares, e o Star Dragon fora obrigado a evocar todas as suas forças. Naquela época, havia enfraquecido severamente seu status como uma das 6 nações. Todas as cidades de Star Dragon estavam barricadas por grandes cercas elétricas de arame farpado, e a única maneira de entrar em qualquer cidade era através de um portão principal. O trem de carga chegou à estação, de trem ao ar livre ligada à entrada da cidade. A área era como uma base militar, havia abrigos e torres de vigilância guardadas pelo exército. Tropas estavam estacionadas em todos os cantos. Mais de 1000 andarilhos pousaram na praça da estação. Eles começaram a fazer o fila para a inspeção.
Apenas aqueles que não possuíssem armas ou tivessem doenças infecciosas foram autorizados a entrar. As 6 nações acolhem todos os errantes. A guerra causou falta de mão de obra e talento. Anchial precisava encontrar uma maneira de evitar a inspeção. A organização Germinal oferecera uma recompensa por ele, então as coisas poderiam dar errado se ele fosse reconhecido. Enquanto seu objetivo era entrar em contato com a Divisão 13, ele não poderia se arriscar a ser exposto antes disso. Felizmente, existia um caminho. De volta ao jogo, os jogadores que eram procurados por um país simplesmente tinham que pagar uma taxa para o NPC contrabandista. Havia um homem muito discreto em um canto da estação. Ele não estava na fila para entrar, nem parecia estar à espera de alguém em particular. Esse homem era o líder do negócio do contrabando e, normalmente, só serviria pessoas confiáveis em sua rede. De repente, ele notou um homem de aparência frágil vindo até ele. Não era outro senão Anchial. É seguro? Ele perguntou. O líder olhou para Anchial. Era um rosto que ele não reconheceu. Seguro? O líder ficou mudo. Eu vou pagar com isso, o suficiente. Anchial jogou sua mochila para o líder. Ele abriu a bolsa para dar uma olhada lá dentro. Puta merda. Tantas armas. Qual sindicato é esse jovem, mestre o chefe de... Como as armas eram proibidas na capital ocidental, Anchial teve que dispor delas de uma forma ou de outra. Chega, definitivamente o suficiente. Onde você aprendeu sobre o meu negócio? Ele curiosamente perguntou. Isso não é da sua conta. O líder não se ofendeu com o Anchial. Ele sabia que ele tinha sido muito curioso em sua citação. Ele se levantou e pediu para Anchial seguir. Anchial foi levado a uma van estacionada do lado de fora da estação. Já havia alguns passageiros a bordo e, quando ele chegou, tornou-se o centro das atenções. Anchial encontrou um lugar e sentou-se em silêncio. As janelas da van estavam cobertas com fita adesiva preta. A van os levaria para uma entrada lateral secreta e militar. Enquanto o preço estivesse certo, o oficial encarregado faria vista grossa. Um jovem baixinho estava sentado ao lado de Anchial. Entediado, e vendo que Anchial parecia uma pessoa descontraída, o jovem falou com ele. Irmãozinho, sua primeira vez na capital ocidental? Anchial olhou para ele e respondeu, sim, é. Como eu deveria me dirigir a você? Magi, você? Anchial. Anni, já que é sua primeira vez na capital ocidental, apresentarei a cidade. A capital ocidental é dividida em 8 distritos. O Distrito 1 é a sede do governo e onde residem os funcionários. Ninguém pode. Os outros 7 distritos têm suas próprias atrações, mas todos eles são secretamente controlados por pessoas importantes no submundo. Lembre-se, nunca ofenda nenhum deles, senão você pode perder sua vida. Anchial suspirou internamente. O submundo se referia a operações ilegais como drogas, prostituição, tráfico e mercenários. Esses bichotes que Magia mencionou eram na verdade apenas pequenos problemas. Magia estava claramente tentando se gabar. E o exército? Perguntou Anchial. O que eles podem fazer? Você espera que eles invadam os distritos? Meu primo é o braço direito de um dos patrões do submundo. Eu vim aqui para procurar ajudá-lo. Gabou-se Magi. Uau, você é tão legal, respondeu Anchial. Ser elogiado enviou magia sobre a lua. É claro. Meu primo é bem a figura da capital ocidental. Você já ouviu falar de seu grande nome, o Leopardo? Oh, certo, é a sua primeira vez aqui. Você está aqui para procurar refúgio com parentes? Não, eu vim para encontrar um emprego e me estabelecer. Anchial escolheu uma resposta aleatória. O que você diz que não vem comigo? Siga meu irmão e você terá um futuro brilhante. Magia de repente ficou animada. Anchial rejeitou sua oferta, mas Magia não foi facilmente dissuadida. Deixe-me dizer-lhe como é a vida comum na cidade. 2 palavras, pobreza e tristeza. Você quer comer comida estragada todos os dias? As 6 nações estão apenas fazendo um show para acolher os errantes como você. Verdade é que lhes mal posso dar a mínima para você. Se você me seguir, eu posso garantir que você vai ser alimentado bem para o resto da sua vida. Não, obrigado. As repetidas recusas de Anchial claramente perturbaram Magi. Tolo. Você vai se arrepender disso. Não venha chorar para mim no futuro. Anchial ignorou o idiota e se virou. Magi olhou para ele. Um tempo depois, a van parou.
na frente do que parecia ser um túnel fechado. Havia um policial esperando por eles do outro lado da cerca no túnel. Ele abriu a passagem para deixá-los entrar ao receber o pagamento do líder. Siga o oficial, ele vai levá-lo para a periferia da cidade. O oficial conduziu-os silenciosamente através do complexo. Quando finalmente saíram ao sol, foram recebidos por uma fila de arranha-céus à distância. Enquanto o grupo se dispersava, Magir olhou para Anchial mais uma vez antes de seguir seu caminho. Enquanto Anchial caminhava pelas ruas, ele notou que suas roupas esfarrapadas estavam ganhando muita atenção. Sem dinheiro para saciar sua sede, ele teve que procurar um dispensário de água pública. Tudo o que ele tinha em seu nome era um cheiro de 7 dias. Claro, nada disso realmente representava um problema para ele. Meia hora depois, Anchial saiu de um shopping com uma camisa branca e calças pretas. Havia um cigarro na boca dele. Você desbloqueou uma nova habilidade, ele vê. 1. Roubar. Steal. Aumenta sua taxa de sucesso ao roubar em sua vida anterior. Muitas habilidades da vida real tinham uso prático no jogo. Por exemplo, alguém que tem experiência militar teria mais facilidade para entender as habilidades relacionadas a tiros no jogo. Como diz o ditado, nunca se pode aprender muitos truques. Anchial só adquiriu habilidades no roubo como meio de defesa pessoal contra ladrões. Eu ladrão. Ei, não me acuse de roubar se você não tiver provas. Eu, o venerável An, sou um cidadão que respeita a lei e que ama o Estado. De volta ao ensino médio e ao ensino médio, eu sempre fui a estudante modelo. Eu estava no top 13 cada ano. As pessoas sempre me elogiaram por ser um jovem justo, e eu nunca sequer espiei uma garota antes, e muito menos roubei. Por enquanto, tossir, estou pegando emprestado dinheiro de uma alma semelhante, desesperada. Você me sente, mano?